Alô, bom dia. Estamos às 3 horas da manhã e vamos gravar mais um vídeo para a série A Verdade é nos Três Mundos. A última vez que eu falei para vocês a respeito, eu estava fazendo meditação yoga, estava sentado num sofá, recostado, com as pernas cruzadas, quando eu tive aquela vivência, uma experiência que para mim excedeu de tudo o que eu achei que, sem mérito, sem nenhum merecimento, sem razão nenhuma, mas o ser que me dava aquela experiência era a suma bondade. E então eu não me sentia nem vaidoso, nem orgulhoso, nem nada. Simplesmente eu vivi. Agora nós temos a segunda experiência. Então, com aquela experiência, eu soube o que ou quem eu era. Era aquilo. Tat Tivam Asi. Tu és isto. Mas ainda havia outras perguntas e havia muitas respostas que eu queria. Por exemplo, por que estou aqui? Por que estamos aqui? O que é viver? E aí, de novo, sentado no sofá, na mesma circunstância, fazendo meditação yoga, então cai aquele véu sombrio e depois daquele véu sombrio cair sobre mim, então aparece uma visão enorme, espaço puro, como eu disse a vocês da outra vez, mas só que dessa vez o espaço puro estava com uma característica, tinha figura. Era espaço puro, mas tinha figura. Aqui está a figura mais ou menos, eu vou mostrar várias para vocês, mas todas eram isso, um círculo. Aqui tem três, mas não eram três, era um apenas, somente um. Mas é indescritível dizer que círculo era este. Lá no fundo, né, tomando todo o espaço do horizonte, estava um círculo. Não eram três, então não eram dois, não eram três. Aqui nós estamos adaptando. Então tem um no centro, tem outro depois e tem um espaço posterior. Não era isso, mas isso se aproxima. Um círculo no final do horizonte. E aqui eu vou mostrar outros círculos semelhantes, porque a beleza era muito grande. Por exemplo, aqui nós temos no arqueômetro de Saint-Yves-d'Alveide outro círculo. E esse círculo tem várias coisas dentro. Não tinha nada dentro, era pura luz. Mas eu vou me auxiliar do arqueômetro de Saint-Yves-d'Alveide para... Esse aqui é muito semelhante. Esta figura é muito semelhante. Por quê? Porque esse círculo, embora não fosse dividido em vários, tinha 12 raios. Então, saindo dele, tinha 12 raios. E aí, nesses raios, que para todos os lados que eu olhava, eu via os 12 raios. Para cima, para baixo, era indescritível, não era fácil de dizer. Era um círculo vazio, com 12 raios emanando dele. E esses 12 raios vinham em todas as direções. Era impossível, é impossível dizer o que seria. E esses raios eram coloridos, tinham colorido. Então aqui nós temos outra figura de um círculo com raios. Tá vendo? Mas os raios aqui são dentro, não são fora. Não era dentro. O dentro era vazio, não tinha triângulo nem nada. Os raios eram 12 e eram para fora. E eram coloridos. Então vamos ver se eu consigo alguma coisa mais semelhante. Talvez essa figura aqui. Talvez essa figura aqui. Mas aqui tem 12, são signos zodiacais. São signos zodiacais. Então aqui nós temos a primeira figura de onde saíram as religiões. Então um círculo dividido em 12. Só que, está vendo, o símbolo dos 12... Então, não tinha nada no centro. No lugar de cada uma dessas figuras, saía um raio. E esse raio ia infinitamente, indefinidamente. Eu acho que o que eu posso mais achar semelhante é aquilo ali. Só que era colorido. Os raios eram coloridos. Então, vamos chegar a essa figura aqui, que também pode nos ajudar a dar uma noção do que era. Era assim. Mas não era dentro. Esses coloridos eram para fora.
era 12. Aqui nós temos 4. 1, 2, 4, 5. Vamos ver aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos 6. Era o duplo, era o dobro. E não era dentro. Isso era saindo, era daqui para fora. Para fora. 12 raios. Todos os raios eram coloridos, como está aqui, de várias cores. Cada raio tinha várias cores, vários matizes. Esse, então, seria pobremente, assim, uma noção de vocês terem uma ideia do que era. E esses raios, então, se irradiavam desse Sol central. A ideia que eu tive era que eu via, naquele horizonte, um Sol imenso, luminoso, vazio, não tinha nada dentro dele, era pura luz, mas havia 12 pontos bem delimitados, e de cada um desses 12 pontos saíam raios, 12 coloridos, e esses coloridos se miscigenavam, se misturavam, raios. Então veja só, era raios, mas o começo do raio era de uma cor, depois ia degradando, por exemplo, de um azul mais escuro para o mais claro, para o violeta, do vermelho para o roxo e assim por diante. Então, esses 12 raios iam para todas as direções inexplicavelmente. E aí, um daqueles raios via diretamente para mim. Eu estava na ponta, quer dizer, o raio ultrapassava, vinha para mim, me atingia e ultrapassava. E havia mais outros além de mim à frente e mais outros além de mim atrás. E os raios laterais também. E acontece que eu não era eu, ou seja, eu não tinha esse corpo. O que eu era um tipo de pequeno sol. Aquele grande sol estava lá no horizonte. E aqui nós tínhamos aqui uma porção de pequenos sóis a uma velocidade incrível, correndo na direção daquele sol. E aí eu senti uma alegria enorme, uma grande alegria. Eu sabia que eu era eu, mas eu não sabia quem eram os outros. Eu tinha plena consciência de mim. Sabia que eu estava ali, eu era um pequeno sol, um meteoro, né, incandescente, brilhante, correndo na direção daquele sol, redondo, perfeitamente redondo, como ele também era perfeitamente redondo, só que não era visível o final das bordas dele, era infinito. E então, eram 12 raios, e eu era um desses raios, ou seja, eu estava no caminho de um desses raios. Eu estava, como se o raio fosse uma estrada, eu estava caminhando por essa estrada desse raio. E aí, mas em forma de um meteoro, um sol, um pequeno sol. E eu sabia que eu era eu e não outro, enquanto eu percebia que os outros eram outros e não eu. Havia uma consciência, portanto, de individualidade, de personalidade. E aí, uma alegria enorme, porque eu estava indo junto com aqueles outros meteoros, todos a uma velocidade muito grande, na direção daquele Sol central, seguindo aquele raio, como se aquele raio fosse uma estrada, que nos levava até o Sol central. E uma alegria enorme, e uma velocidade fantástica, parecia a velocidade da luz. Então, ocorria algo na minha cabeça. Bom, veja, eu estava lúcido. Eu sabia que eu era eu e não os outros meteoros. Eu sabia que eles eram os outros e eu era eu. Então, e sentia uma alegria muito grande por estar indo na direção do Sol central. Sabia que o Sol central do sistema era o Cristo e que nós íamos todos na direção dele. Isso me dava uma alegria enorme. Eu acho que também nos outros. Acho, porque eu não tinha acesso ao pensamento dos outros, só ao meu. E a noção de que eu era eu e os outros eram os outros. Então, eu tive o pensamento lúcido, me veio, e esse pensamento lúcido dizia assim, eu pensava, que maravilha, como eu estou caminhando a uma velocidade enorme na direção dele. Então, como eu quero chegar logo. Então, eu desejo chegar depressa no Sol central para me integrar a ele. Eu sabia que o ponto final era a integração.
Ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Omnia ab uno, omni ab uno et in uno omnia. Tudo saiu do uno e tudo irá para o uno. Eu estava indo. Então eu tinha saído dele, evidentemente. Hermes diz, tudo saiu do uno e tudo volta para o uno. Então eu estava voltando, porque eu já tinha saído, evidentemente. Então aí Hermes Trismegisto, mais uma vez, meu mestre me dava com clareza o dogma, né, o que é que estava acontecendo. E naquela alegria, então eu pensava, como eu amo, como eu quero chegar a ele, e seguindo aquela estrada, que era um raio. E esse raio era de colorido degradê, não se esqueçam. Então, se começasse azul lá no Sol Central, ele vinha degradando de tipos de azuis, até chegar perto do roxo, do violeta, e era assim. Então, cada segmento do raio era uma pessoa, um ser, uma pessoa mesmo. E estava seguindo, o meteoro estava seguindo aquele segmento. Aquele segmento era como se fosse o pedaço, vamos dizer assim, a zona, o segmento do raio onde eu estava indo em forma de um meteoro. E aí eu dizia, como eu amo, como eu estou indo depressa e com que alegria para ele. Imediatamente o pensamento que vinha dizia, não, você está pensando errado. Não é você que está imprimindo essa velocidade com que você está vindo para mim. Sou eu que lhe atraio a essa velocidade. Quando ele acabou de dizer isso, a visão se desfez, tudo voltou à normalidade, eu abri os olhos, eu estava novamente na minha sala, os meus livros, minhas estantes e tudo diante de mim, e eu tinha passado por uma experiência. Aí eu fui refletir sobre ela. O que é que tinha acontecido? O que tinha acontecido era que tinha vindo mais uma resposta. Na primeira, quem ou o que sou eu? E agora, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Estava ali. Ninguém virá a mim se o Pai não o atrair. Então era o Pai que estava me atraindo. E então são 12 raios, por isso são 12 apóstolos, por isso são 12 meses do ano, são 12 cores do arco-íris, sabia? 7 são as visíveis, mas tem os infravermelhos e ultravioletas. 12 são as notas musicais, segundo uma maestria me disse. Então tudo é 12. 12 profetas maiores, 12 menores, então eram 12 raios. Só que o inexplicável era que esses raios iam em todas as direções. Então, se olhasse na direção dele para cima, então havia 12 raios. Dele para mim, então havia 12 raios. Para qualquer lado que você olhasse. E esses 12 raios eram coloridos e eram segmentados. E cada segmento era um ser. Quer dizer, era o espaço ocupado por um ser. Então eu tinha o meu segmento. E eu estava naquele segmento. E eu era um meteoro, um pequeno sol, um minúsculo pedacinho dele. Ou seja, uma imagem perfeita dele. Só que eu tinha pensado errado. Eu achava que eu estava àquela velocidade louca, alegre, né, transbordando de alegria, porque estava indo a uma velocidade, quase a velocidade da luz, na direção dele. E ele dizia, não, você está pensando errado. Não é você que está imprimindo a velocidade com que você vem para mim. Sou eu que estou lhe atraindo para mim a essa velocidade. Então, me lembrei de Hermes Trismegisto depois, quando estava, né? Omnia ab uno et in uno omnia. Tudo veio do uno e tudo irá para o uno. Eu estava indo, portanto, eu já tinha saído dele. É aquela história do tarô de que nós viemos de lá, demos o salto, demos o pulo, eu estava indo. Uma alegria enorme. Eu compreendi imediatamente. Eu compreendi, e essa é uma tese que eu vou explicar a vocês como sendo a minha concepção da reencarnação. Aquilo que Kardec simplificou e colocou de maneira tão simples, nascer, viver, morrer e renascer. Não é isso. Isso aí é muito pobre. E na primeira Conferência Internacional Espírita em Madrid, terceira, aliás, eu tenho, vou ler para vocês pessoalmente. Então houve um debate muito grande, porque vários
personagens espíritas famosos do mundo inteiro se reuniram em Madrid. Entre eles estavam um que eu respeito muito, que era Conan Doyle, espírita. Eu também era espírita, mas espírita kardecista não. Kardec era novo. Nessa época, Kardec estava começando a se espalhar pelo mundo, ou seja, a reencarnação era uma novidade. E o que se estava debatendo naquela reunião, terceira conferência ou quinta espírita internacional, estava se decidindo se o espiritismo, que era mais amplo, ou seja, supunha simplesmente a crença num Deus imortal, eterno e criado, e a crença na imortalidade da alma e da integração, da reintegração da alma com Deus, do espírito com Deus. Isso era espiritismo. Portanto, eu era um católico espírita, porque eu acreditava em Deus, acreditava na imortalidade da minha alma e acreditava na reintegração do meu espírito com Deus. Isso era espiritismo, só isso. Era simples, mais nada. E eu via já coisas, né? A essa altura eu já tinha bastante idade, bastante experiência para ver. Então, o que acontecia era que aqueles segmentos que se seguiam naquela linha, ou seja, cada linha, cada uma das 12 linhas, eu disse, tinha pequenos segmentos. E cada segmento era ocupado por um meteoro. E aquele meteoro corria a uma distância enorme. Então, o que me foi explicado depois, já de volta, a minha mente teve um instante de lucidez. E esse instante de lucidez é o seguinte: cada um daqueles segmentos é um ser individual. E esses seres individuais que pertencem ao raio, eles têm a mesma missão. Ou seja, cada raio é uma missão. Mais tarde eu encontrei o nome pleroma para falar dos raios. São 12 pleromas. Então é assim que se diz no esoterismo. São 12 pleromas, ou 12 raios. 12 pleromas são coloridos, eles saem do Sol central e aí eles atraem vários pequenos sóis que somos nós, e nós saímos dele e voltamos para ele. Saímos do Uno e voltamos para o Uno. Na experiência anterior eu estava no Uno. Agora eu estou voltando para o Uno, ou seja, havia uma suposição de que eu tinha saído do Uno e agora estava voltando para o Uno. Então a explicação era clara. E depois eu vi isso no relatório de um médico na revista, no jornal o Globo. Então cada segmento era um ser humano encarnado. Mas a missão que o raio tinha era a mesma. Ou seja, se eu tenho essa missão, se eu nasci para ser médico e salvar vidas, então aquele raio todo era de médicos que nasceram para salvar vidas. Se eu sou um sacerdote da religião qualquer, não importa, o sacerdócio é a entrega completa a Deus e a descoberta do ser divino por trás de todas as aparências. Não importa a religião, aqui é espiritualidade. Não estou falando de religião, de espiritualidade. Então, se eu sou, no meu caso era esse, eu sou um sacerdote e ali eu estava consciente de que eu era um sacerdote. Depois eu tive uma experiência onde eu era um sacerdote de Ra, no Egito Antigo, onde Tote me levou para ver uma cerimônia de uma iniciação de um sacerdote. Então, eu era um sacerdote, aquele pedaço, aquele segmento era eu, e a explicação vinha clara. O que acontece, que Kardec chamou de reencarnação, na verdade é um erro crasso. Cada segmento desses é uma pessoa individual, única, irrepetível, que só tem uma chance, só vive uma vez, só vem à vida uma única vez, como diz São Judas. Assim como está dito ao homem, vou viver e morrer uma única vez e depois enfrentar o juízo, assim o Cristo viveu e morreu uma única vez por todos nós. Olha só, assim como, portanto, ou uma coisa é ou não é, eu sou cristão. Então, a frase era a seguinte: assim como está ordenado ao homem viver uma única vez e depois enfrentar o juízo, São Judas ou São Tiago. Assim o Cristo morreu uma única vez por todos os homens. Aquilo explicava tudo. Não há reencarnação. É uma chance só. E você tem que aproveitar essa chance. Não perca ela. Então, eu era eu. E cada um daqueles era aqueles. Tanto nos outros raios coloridos, quanto no meu. E o degradê era exatamente mostrando a
aquisição de novos conhecimentos. Ou seja, o meu raio, no meu segmento, tinha uma coloração que, digamos, era um degradê do azul da minha blusa. E o que estava à frente já era outra gradação, e assim por diante. Ou seja, cada pedaço tinha uma cor que era a mesma cor central, mas em degradê, ou seja, em uma variação. Isso quer dizer que, agora vamos lá, a essência do que Kardec não entendeu. Ele viu o galo cantar ao longe, mas não soube o que era. Era o seguinte, a explicação dizia, o que acontece é maior do que o instinto. É uma força chamada taxia. Então, quando você pertence a um raio, aquele segmento é você. E o outro que está à frente é outro. E o que está atrás de você é outro. Sem falar nos outros raios. Vamos falar do raio sacerdotal, que é o meu. Agora, o que acontece é que o que viveu antes de você, passou todo o conhecimento para você. E você vai passar todo o conhecimento para o próximo. E assim, a tua mente, tudo o que você aprendeu, tudo o que você está agora sabendo, você recebeu do anterior. E aquilo, e essa, vamos dizer assim, transmigração da alma, por isso que Tote, os egípcios falam da transmigração, ou seja, a minha alma, a minha mente, o meu psiquismo, era o psiquismo do anterior, que estava em mim. Mas o anterior era ele, e eu era eu. Eu estava num estágio mais adiantado do que ele, porque eu tinha recebido já nasci com as noções dele. Quando eu nasci, então as noções dele já estavam em mim. E eu tinha aprendido durante a minha vida muita coisa que ele não sabia. Então cada um ia assim progredindo, até chegar ao Sol Central com toda a sabedoria. Essa é a verdade sobre a reencarnação, que Kardec simplificou de uma maneira maravilhosa para que todo tolo entenda. É muito mais complicado. Então, cada pedacinho, cada segmento de raio é um ser humano, próprio, individual, indivisível, único. E o que está à frente é outro. E o que está atrás é outro. Ali eu estava no sem tempo e sem espaço. Mas eu sabia que o que estava à minha frente ia receber toda a minha experiência. Ou seja, eu ia transmigrar para ele. Então, quando eu deixasse a minha existência física, a minha mente e o meu psiquismo iria transmigrar para ele. E o que estava atrás de mim era o que tinha transmigrado para mim. Ou seja, meu conhecimento, meu psiquismo, era o conhecimento dele acrescentado ao que eu tinha adquirido. É assim, essa é a verdade. Kardec, portanto, viu o galo cantar de longe e não teve ideia. É um pouquinho mais complicado, mas não é tão complicado. Então veja, cada um de nós só vive uma vez. Está ordenado ao homem morrer uma única vez e enfrentar o juízo, de São Judas. E assim como Cristo morreu uma vez só por todos nós. É indiscutível, o cristão não pode acreditar na reencarnação. O que acontece é a ataxia. O que é ataxia? A ataxia é aquela impressão, é aquela atração que faz a falena girar em torno da luz. Ela gira e ela não é capaz de parar de girar. Então é maior do que o instinto, até perder as asas. Então o instinto é, vamos dizer assim, algo muito forte no homem, mas a ataxia é maior do que o instinto. Então, quando você faz uma hipnose, uma regressão, ou quando por alguma razão você é induzido naturalmente ao passado, como no meu caso, mais tarde eu vou relatar a experiência de Tote, porque isso aí respondia exatamente à experiência de Tote comigo no Egito como sacerdote. Então, aquele sacerdote, não era eu, ele era ele. Eu me identificava com ele porque a ataxia é algo tão forte que anula a personalidade, anula o ser, ou seja, a mente pura. Então, eu sabia que eu era eu, mas ele estava em mim. E então, a noção entre eu ser ele e ele ser eu era clara demais. E a verdade que eu sabia era que o que estava à minha frente era ele, e eu era eu. Mas toda a experiência que eu recebi do anterior e que estava agora em mim,
transmigrado. O nome é a transmigração das almas. Então, é isso no Egito, é isso que Thoth depois veio me esclarecer. Então, o conhecimento, o psiquismo do anterior a mim, que era Amri, aquele que estava lá no Egito, transmigrou para meu corpo quando eu nasci. Então, estava ali o conhecimento dele, esperando o momento de brotar, de florescer. E durante a vida eu teria experiências que ele não teve. Essas experiências seriam acrescidas ao que ele tinha me dado. Ele estava em mim e eu estava nele. Olha, de novo, a noção da unidade e da separatividade. Mas naquele momento a explicação era esta. A taxia é maior do que o instinto. É a maior força do universo e identifica vocês de tal maneira que quando você entra profundamente no âmago do seu ser, você se identifica com o anterior e com o posterior. Então, há um só. O raio é um só. Só há 12. Só há 12. Então, só há 12 missões. Só há 12 pleromas. Então, eu sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote. E aí, o meu raio era o raio sacerdotal. Portanto, eu havia recebido o que eu tinha na minha mente, o conhecimento que eu desenvolvi durante toda a minha vida, com 74 anos estou hoje, de um anterior, né? Que lá no Egito eu vi como Amri. Thoth me levou para lá. E agora eu aumentei durante todo esse tempo de vida o meu conhecimento e agora vou passar esse conhecimento para o próximo segmento. E isso faz com que eu seja ele e ele seja eu. Então, se eu voltar a essa experiência, se eu me aprofundar no meu próprio eu, se eu for hipnotizado, fiz isso 6 vezes, hipnotizei pessoas e cheguei a essa conclusão prática. Eu sou hipnotizador. Então, eu faço regressão e progressão, vidas passadas e vidas futuras. E assim, você se identifica com a pessoa de maneira que você não se distingue dela nem ela de você. Essa é a noção que Kardec não soube interpretar e simplificou demais, dizendo que é nascer, viver, morrer e renascer. Isso é blague. Sherlock Holmes, Conan Doyle combateu isso demais. Todos os espíritas. Eu sou espírita, mas não sou reencarnacionista, porque o reencarnacionismo é uma blague, é uma furada. Primeiro, que o reencarnacionismo vai contra o cristianismo. Se Cristo pagou na cruz pelos meus pecados, então como é que eu vou reencarnar para pagar por eles? Jamais poderei fazer isso. Ou então, a ideia do Cristo está aniquilada. Mas o Cristo é aquele sol central. Então, ou ele existe ou ele não existe. Então, Kardec fez uma mixórdia e depois rasgou os papéis, sabia? Vocês sabiam que está escrito nos próprios livros dele, que depois ele pegou os papéis, as experiências e todas as anotações que ele tinha feito nas pesquisas e deu fim, queimou, rasgou e destruiu? E há outras cositas mais, que aí quem for kardecista me desculpe, mas essa é a verdade. Então, é a isso que nós podemos chamar de reencarnação, porque eu sou você e você sou eu. Se chegarmos ao âmago e formos do mesmo raio, se formos de raio separado, não. Então, um raio de um médico é um médico, um raio do sacerdote é um raio do sacerdote, um raio de um administrador de uma grande multinacional é um raio do administrador. Então, existem várias funções. Essas funções são representadas como raios saindo do Sol central. Por isso, os 12 apóstolos, por isso cada um deles tem uma missão, por isso cada um deles tem um temperamento. Essa é a verdade sobre a reencarnação. Não há, portanto, nascer, viver, morrer e renascer. O que existe é cada um só tem direito a uma vida. Você só tem uma chance. Aceita Jesus nessa sua chance. Aceita Deus, crê em Deus. O Espiritismo significava, antes de Kardec, apenas isso. Crer num Deus incriado, criador de todas as coisas, que criou almas imortais para assumi-las e torná-las integradas nele. Pronto, isso é o Espiritismo, nada mais. Agora, essa noção me veio clara. Então, eu era um sacerdote dentro de um segmento de raio, correndo a uma velocidade incrível na direção do Sol central, o Cristo. Por isso, o Cristo é realidade, ele foi crucificado, redimiu nossos pecados na cruz, pagou pelos meus e pelos seus. E aí isso encaixa perfeitamente com a noção que agora eu tinha acabado de ter. Cada um é cada um.
mas cada um é todos, porque a missão é uma só. Eu tenho que passar a minha experiência que eu recebi do anterior para o próximo, e o próximo viverá a experiência dele e passará para o próximo. E assim sucessivamente, de tal maneira que o último, quando ele chegar no Sol central, será todos nós. Ele terá na consciência dele, olha como é simples, na consciência dele, o psiquismo dele terá o conhecimento acumulado, a experiência acumulada, a sabedoria acumulada de todo o raio, de todo, de lá do último que eu não via, o final, até ele, que chegará finalmente ao Sol central. Quando ele chegar, todos do raio chegarão. E aí nos identificaremos com Jesus Cristo. É isso a explicação dos 12 apóstolos, dos 12 profetas, dos 12 patriarcas antediluvianos, dos 12 pós-diluvianos, e 12, 12, 12, 12, 12, porque só são 12 raios, só são 12 missões. Agora, falar sobre essas missões seria outra história, que nós chamamos de pleromas. São 12 pleromas. Eu pertenço ao pleroma sacerdotal. Não vamos mais nos alongar, porque já estamos aos 30 minutos. Essa é a verdade sobre o que Kardec ilusoriamente espalhou, tirando dos Upanishads, a ideia tão simples que ele espalhou e criou uma confusão danada e uma incompatibilidade entre o espiritismo e o catolicismo, porque não há. O espírita é apenas aquele que crê na imortalidade de Deus, num Deus imortal, incriado, e na imortalidade das almas, dos espíritos criados por ele. E que um dia nós chegaremos a ele e seremos assumidos por ele, como na experiência anterior. Eu sou ele e ele sou eu. E eu também sou cada um desses seres. Por isso Jesus disse, ama teu inimigo. Amai-vos uns aos outros, porque somos um só. No final das contas, não há distinção. Há a noção da separatividade, porque eu sabia que eu não era o anterior, nem era o posterior. Eu era eu. E cada um deles era eles. E cada raio era um raio. Então, este é o verdadeiro espiritismo. Eu sou espírita, não sou kardecista. Rejeito completamente como Conan Doyle. E vou ler para vocês a experiência. Prometo no próximo vídeo eu ler a terceira ou quinta conferência espírita em Madrid. Vou ler para vocês verem como eles rejeitaram a experiência, a teoria de Kardec como sendo uma coisa absurda, impossível de ser afirmada. E mais, Kardec queimou todas as anotações, todas as experiências, tudo que ele fez pesquisando sobre a reencarnação. E tem mais coisas. Então nós faremos isso no próximo, porque eu sou espírita dessa noção. E essa noção veio desde a Idade da Pedra, desde o Paleolítico que vem essa noção. O espiritismo foi sempre isto, a visão dos mundos que estão além das dimensões, além da visão dos olhos. Isso é ser espírita e crer num Deus único e ter experiências com ele, com os invisíveis, com o mundo invisível, não ter barreiras. É isso o espiritismo puro, sempre foi, e a batalha vai se desenvolver na terceira ou quinta Conferência Internacional Espírita em Madrid. Vou ler para vocês no próximo vídeo. E encaixa perfeitamente. Então, sou espírita cristão, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, eu sou o meu próximo, eu não sei quem é, e eu sou o anterior, que lá no Egito se chamava Amri, e era um sacerdote de Ra. Portanto, eu sou do raio sacerdotal. Por isso a minha vida é um sacerdócio. Eu fiz muita besteira, até que percebi que eu estava perdendo tempo e assumi. Então, assumi a consciência de vários, não de Amri, Amri estava no Egito. Então, do anterior a mim, que eu não sei quem era. Mas, quando se tem uma experiência supostamente reencarnacionista, na verdade é a sobreposição, ou seja, você é você, mas você recebe do raio anterior todo o conhecimento dele e aí você não se distingue dele, porque há uma, vamos dizer assim, não é fusão, mas há uma conjunção, seria a palavra, da mente dele com a sua mente, e você não consegue desfazer essa junção. Essa conjunção é perfeita, é total, e você acha que é ele. E se fosse ele que fosse hipnotizado, acharia você. Fiz 6 vezes hipnose. E todas as 6 vezes a conclusão foi a mesma. Tenho experiência e capacidade para afirmar isso, porque eu sou hipnólogo. Eu fiz o curso de hipnose e fiz 6 experiências. Não vou detalhá-las, mas todas chegaram a isso. Então não há reencarnação.
O que existe é a transmigração das almas, ou seja, a mente de um que nasceu antes de você, viveu antes de você, ela vem para a sua mente quando você ainda está no útero materno, como um feto, e esse conhecimento, então, vai esperar um momento para desabrochar. E ao desabrochar, esse conhecimento, você vai poder aumentá-lo, implementá-lo, até chegar ao máximo que for possível. E quando você desencarnar, esse conhecimento irá para o próximo, que aí Deus é quem escolhe quem será. E aí esse novo vai fazer a mesma experiência. Isso é o espiritismo puro, desde o Paleolítico até Kardec, que cometeu a estupidez de tirar dos Upanishads. Entre as 5 ideias que estão lá, ele tirou a mais simples, a mais compreensível, e, portanto, aquela que mais se espalhou, feito uma peste. E aí vai contra o cristianismo e fez com que a Igreja Católica excomungasse o espiritismo, quando, na verdade, o que é ser católico? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho, que nos remiu na cruz. E creio no Espírito Santo, que une todos. É exatamente o Espírito Santo que faz com que haja essa possível confusão, ou seja, essa conjunção de ideias. O Espírito é uno, é um só. Então, quando você faz uma experiência que chega até a região do Espírito, então você não se separa, você sente a identidade com o outro, mas, na verdade, há uma separatividade. Você é você e o outro é o outro. Só que os dois estão ali numa unidade de consciência, numa unidade de experiência, numa unidade de conhecimento e de sabedoria, para levar adiante, progressivamente, até chegar ao ômega, até chegar ao Cristo solar. Pronto. Isso é o Espiritismo que eu sou, que eu professo, desde a Era das Cavernas. Estudei 8 anos, isso. E Kardec foi um tolo. Então, e rasgou tudo, e queimou tudo e destruiu tudo. Vou ler para vocês no próximo vídeo o que foi a Conferência Internacional Espírita de Madrid. Até a próxima, 36 minutos, já passamos 1 minuto, e aí fica esse vídeo gravado. O que é o verdadeiro Espiritismo? Eu sou espírita, católico, cristão, e não há colisão, não há disjunção entre o sacrifício redentor de Jesus Cristo, que perdoa os meus pecados, e a minha vida. Então, eu estou indo na direção dele. Isto é viver, caminhar na direção dele. Isso em um nível muito elevado, porque aqui a gente apenas caminha 4 ou 5 passos. Mas em qualquer direção que você caminhe 4 ou 5 passos, o que está acontecendo no mundo superior é essa velocidade imensa a que você está sendo atraído para ele. Você é um pequeno sol e ele é o sol central. Essa é a explicação que eu recebi. Essa é a vivência que eu vivi. Essa é a experiência que eu fiz com 6 pessoas espíritas. Pronto. Boa noite. Bom dia, aliás. E até a próxima.